Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro, bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão. Também é aluno do nosso Departamento de Física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Hoje no programa vamos conversar com Calvino Camargo, professor do curso de Medicina da UFRR. Professor Calvino, seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma alegria poder contribuir, conversar um pouquinho com os colegas, não é? E com a comunidade sobre algum assunto que seja pertinente à nossa área. Parabenizar pelo programa. As notícias que temos é que o programa tem sido bastante acompanhado e, sobretudo, a importância dele para a comunidade acadêmica. Nós agradecemos, professor, mas a gente sempre começa o programa pedindo para o nosso entrevistado falar um pouco da formação dele. Como é que foi sua trajetória acadêmica de se tornar o que é? Muito bem. Eu me formei, fiz a minha graduação na década de 80. Eu fiz 2 graduações simultaneamente. O primeiro curso foi Teologia e o segundo foi Psicologia. E aconteceram praticamente simultaneamente. Mas depois, por uma questão mais de identificação ou de construção de identidade profissional... Em quais instituições, professor, descobriu? Seminário Teológico de Londrina, no Paraná, e Universidade Paulista, em São Paulo, onde eu concluí a graduação. E depois, por uma questão de identificação, eu escolhi a psicologia para a minha formação profissional. Fiz mestrado em psicologia clínica na PUC de Campinas e doutorado em psicologia social na USP, em São Paulo. E no seu mestrado, seu doutorado, você trabalhou mais ou menos com o quê? O mestrado eu trabalhei com uma modalidade de atendimento psicológico a pessoas com alcoolismo. Foi uma experiência clínica de tratamento com pessoas do gênero feminino, com mulheres. Até porque na década de 90, quando eu fiz o mestrado, pouco se discutia sobre alcoolismo em mulher. E o meu doutorado eu discuti identidade profissional, a construção da identidade profissional em momentos de crise. Seu doutorado também foi na área de psicologia? Foi em psicologia social, do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da USP. E só por curiosidade, qual a razão dessa mudança de área? Que normalmente a gente tende a seguir a mesma área do mestrado. Em psicologia, em geral, o primeiro impacto, o trabalho clínico, ele é um trabalho mais restrito à instituição e a consultório, que é o mestrado em psicologia clínica. Ele trabalha, em geral, com pessoas ou pequenos grupos. Mas eu sempre tive muito interesse em discutir questões relacionadas à vida social, comportamento coletivo. E, na época, a identidade profissional era uma temática muito discutida e fazia sentido, por exemplo, para a compreensão de como os jovens ou as pessoas se identificam profissionalmente. E isso começou, então, a me inquietar e, a partir daí, eu fui fazer a investigação. Calvino, me despertou uma curiosidade. Dependendo do número de funcionários na empresa, eu tenho que ter um médico e da atividade da empresa, de plantão. Essa lei também é válida para a parte de psicologia? Eu tenho que ter um psicólogo lá de plantão ou você não... Não, na verdade não existe uma legislação definindo uma quantidade,
trabalho psicológico numa instituição, mas a presença do psicólogo numa instituição hoje ela tem duas funções. Uma delas é ajudar a construir uma orientação sobre recursos humanos no trabalho, discutir as relações interpessoais e, sobretudo, ambientes que são nocivos ao desenvolvimento profissional e que estariam ligados a problemas de saúde mental no trabalho. Então, a psicologia nas organizações, seja ela do tamanho que for, ela tem essa função, não é? Ajudar a entender um pouco a adequação. Então não é aquela função de clínica. Não. É função de entendimento social, posso dizer assim. Organizacional, característica das organizações. Porque, veja, nós somos professores universitários e, dependendo das condições ambientais, da qualidade das relações interpessoais, nós construímos a nossa identidade profissional e desenvolvemos a nossa vida profissional. Professor, mas não é tudo interligado? Porque se você tem um problema de ordem clínica, ou seja, eu não sei qual é a nomenclatura politicamente correta, mas vamos supor que você tem uma doença psicológica. Essa doença não pode vir a afetar o ambiente de trabalho e, consequentemente, atrapalhar o ambiente social? Pode, e em geral isso acontece, mas o lugar de fazer o tratamento disto não é no ambiente de trabalho, aí é lá no consultório. Então o psicólogo, o psiquiatra, assim como os profissionais, o médico. Como é que o psicólogo, o psiquiatra vai saber que o tratamento está dando certo se ele não está, digamos, de certa forma, observando o resultado do trabalho deles, já que ele não está no ambiente de trabalho? Bom, entende a minha pergunta? Entendo. O psicólogo nas organizações de trabalho, ele está focado predominantemente na qualidade das relações profissionais e no rendimento desses profissionais, ou seja, como é que eles se organizam e como é que eles enfrentam os problemas próprios do cotidiano do trabalho e se o modo como eles enfrentam contribui ou não para o desenvolvimento do trabalho em si, e se isso reflete ou indica, por exemplo, algum problema específico dele próprio. Então, é assim que o psicólogo entende de forma geral. Agora, quando uma atitude de uma pessoa ou um conjunto de atitudes tem implicações negativas para as relações de trabalho, no lugar que tem um psicólogo ou numa instituição em que tem uma equipe de saúde mental fazendo o acompanhamento, o profissional de saúde mental faz a indicação para um atendimento que seja psiquiatra, seja psicológico, porque às vezes um problema nas relações de trabalho, ele requer um tratamento medicamentoso, não é? Requer, por exemplo, afastamento e requer um atendimento de continuidade. Então, este é feito na clínica, no serviço clínico. Isso não impede de que as instituições tenham também psicólogos específicos para esse serviço, não é? No caso, as organizações podem oferecer também. Em geral, as organizações oferecem em forma de convênio. Para só aproveitar o gancho aí de sua última fala, para os nossos ouvintes, qual é a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? Qual é o foco de atuação de cada um? O trabalho do psiquiatra, o psiquiatra ele faz medicina e depois ele faz uma especialidade que é a residência em psiquiatria. Então, o trabalho fundamental do psiquiatra é fazer diagnóstico, fazer laudo e indicar medicação, né? Então, só o psiquiatra pode indicar medicação em princípio. O psicólogo, ele faz uma avaliação das condições psicológicas, das condições comportamentais, e a gente chama das condições cognitivas, faz uma avaliação e propõe um tratamento que chama psicoterapia, das mais diferentes modalidades. Mas o psicólogo trabalha com a psicoterapia propriamente dita, diferente do psiquiatra, que predominantemente faz as intervenções medicamentosas, ou seja, ele administra medicamento. Então os trabalhos são excludentes ou são complementares? Não, são complementares. Aliás, é muito comum
o trabalho em equipe. Aliás, isto é hoje é uma exigência formal nos trabalhos, nas equipes de saúde em qualquer dimensão. Eu vou dar um exemplo. Hoje uma pessoa, por exemplo, que tem um problema chamado obesidade, que precisa fazer a cirurgia chamada cirurgia bariátrica. Eu fiz, professor. Pois é, a cirurgia bariátrica só é feita mediante uma avaliação psicológica. Ou seja, a avaliação psicológica vai indicar o estado psicológico da pessoa e se a pessoa tem ou não condições de enfrentar as mudanças que aquele procedimento clínico vai produzir na vida dela. Dando um depoimento próprio, como eu fiz essa cirurgia, e eu lembro que quando eu participava das reuniões, uma coisa que se comentava muito é que as pessoas, depois que emagreciam, literalmente não se reconheciam. Pois, exatamente isso. Literalmente não se reconheciam. Ou seja, é como se a imagem de si mesmo, que é muito importante para a constituição da nossa identidade, ficasse deformada. Então é preciso todo um trabalho psicológico. Esse é um trabalho do psicólogo. Então as reuniões em grupo, algumas situações são até trabalhadas em grupo, outras são trabalhadas individualmente. Calvino, deixa eu voltar um pouco. Enquanto você conversava aí, eu me perguntei aqui, você trabalhou no mestrado com alcoolismo em mulheres, Isso. Algo desse tipo. O que é que você caracterizou no seu mestrado? Porque achei curioso, hoje pela manhã eu estava escutando na Rádio USP uma avaliação de drogas por médicos de lá, e eles falam da questão feminina, da questão de mulheres usuárias de drogas, e lá eles falam as ilícitas e as lícitas. No teu trabalho de mestrado, qual foi a característica que você encontrou quando trabalha com mulheres? Olha que trabalhar com isso lá em 80, né? Essa questão de gênero tem crescido nos últimos anos. São várias questões importantes que eu acho que vale a pena comentar. Em geral, a pessoa que faz o usuário de álcool, outras drogas, em geral, ele não vê isso como um problema. O alcoolista mesmo, ele não entende isso como um problema. Em geral, são outras pessoas que veem o seu comportamento como um problema. Qual a implicação disso no encaminhamento do tratamento? Em geral, ele recusa tratamento ou não se vincula suficientemente no tratamento para dar continuidade. Então, às vezes ele passa uma crise, tem algumas dificuldades, tem atendimento psiquiátrico, toma medicação e às vezes vai procurar ajuda psicológica, mas assim, quando tem uma pequena melhora, ele vai embora. E em geral tem recaídas sucessivas. Mas isso é independente do sexo? Independente do sexo. Em geral, independente de se é homem ou é mulher, se é masculino ou feminino. Isso é uma constante no trabalho, no tratamento com alcoolismo. A questão é que o alcoolismo na mulher, por causa do papel social que ela desenvolve, o impacto disso nas relações familiares e pessoais é bastante grave e muito complicado. Isso quer dizer o seguinte, que se não houver uma intervenção preventiva no desenvolvimento da questão do alcoolismo na mulher, isso pode produzir impactos significativos na sociedade, no relacionamento com os filhos, na vida afetiva dos filhos, no contexto familiar, no próprio desenvolvimento profissional da pessoa. Então, por conta do papel social que a mulher desempenha e desempenhou predominantemente no final do século passado, né, na década de 80 e 90 foi que eu fiz o mestrado, então isso chamava muito a atenção. Agora, Calvino, eu vou insistir, porque na hora que você fala o papel que a mulher desenvolve na sociedade, ela se torna pior se ela for alcoólatra, mas e como é que fica o papel do homem? Você não está fazendo aí uma separação muito sexista, muito de gênero, não só porque é mulher, tem um papel mais importante, e aí eu vou dar um depoimento. Isso é uma característica de cultura, você pode até explicar melhor, mas eu já deixei de ter relacionamento com mulher porque ela bebia muito menos do que eu, e eu bebo. Numa festa, um negocinho, eu vi uma mulher com uma bebendo até mais do que eu disse, não, quer dizer, isso a gente traz com a gente,
E como é que fica a questão mesmo por causa do papel social? Talvez eu não tenha me feito entender. Então o que eu disse é assim, o alcoolismo no homem, em geral, por causa do papel que ele desenvolve, vamos dizer assim, o homem em geral, na nossa cultura, ele, agora não necessariamente nos últimos 10, 20 anos, mas historicamente o papel do homem era um papel mais distante. Então, vamos dizer assim, o alcoolismo tem suas implicações, tem seu prejuízo. Um pai alcoolista tem implicações bastante prejudiciais, mas uma mãe alcoolista, por causa do papel da organização afetiva, da função afetiva dela no contexto doméstico, o impacto no desenvolvimento afetivo dos filhos é muito maior do que o papel do pai. Talvez não seja maior no sentido olhando de fora. Agora, é verdade, você tem razão. Hoje, e isso é uma coisa curiosa, as pesquisas têm mostrado que o índice de consumo de álcool entre as mulheres tem aumentado significativamente. E, sobretudo, o índice em adolescentes e adultos jovens. Hoje tem indicadores de que aproximadamente 40% dos jovens têm feito uso nos últimos 30 dias, pesquisas mostram isso, que eles têm feito uso, em torno de 9% faz uso sistemático de álcool 2 ou 3 vezes por semana. E o número hoje de mulher tem aumentado significativamente. Bom, isso pode ter algumas implicações na vida. Quando eu fiz um estudo de caso na década de 90, então, vamos dizer assim, o estudo já foi superado, hoje já tem outros indicadores. Mas na época, esta era a preocupação fundamental. É assim, como é que o alcoolismo numa mulher, numa mãe, não é? Por exemplo, uma pessoa aí de 35, 40 anos, qual o impacto que ela produz no seu... considerando, por exemplo, o que as pessoas percebem como uma mulher alcoolista, como você está dizendo. Né? Professor, eu queria focar no outro aspecto, que não é bem as relações da mulher alcoólatra, não é a palavra certa? Alcoolista com as outras pessoas, mas o meu foco é com ela própria. A minha pergunta é, via de regra, as mulheres têm um comportamento mais, digamos assim, mais emocional do que o homem, né? Diante de certas situações, geralmente a mulher chora, é mais frágil. Esse tipo de comportamento mais feminino, mais emocional da mulher, interfere muito no tratamento dela? Tá me entendendo? Entendo. Vamos dizer assim, a mulher é mais sensível do ponto de vista emocional. Isso, pronto, talvez a palavra seja... Vamos dizer assim, que isso também é cultural. Isso não quer dizer que ela seja frágil, absolutamente. Não. Pelo contrário, não é aí que talvez esteja a grande força e a capacidade dela em superar obstáculos e enfrentar problemas, não é? Agora, ela tem uma função ainda mais do que o homem na nossa sociedade. Isso pode ser até um aspecto, vamos dizer assim, machista da sociedade, mas isso está posto, não é? Ela tem um papel de organização afetiva das relações, não é? É a mulher ainda que... Isso não é regra, vamos dizer assim, isso não é regra. Isso tem situações, hoje cada relação tem as suas características e as suas peculiaridades, mas em geral a sociedade entende, ou há uma expectativa em que a mulher tenha um papel mais de aglutinadora, de organizadora, onde assim ela dá uma certa tranquilidade, estabilidade afetiva. Isso, não é? E aí está um problema. Na época que eu estava estudando, não é? O álcool, ele caracteriza por uma certa instabilidade no humor. As relações ficam muito instáveis. Essa instabilidade, ela vamos dizer assim, dá uma certa desorganização
afetiva e emocional no ambiente. Exemplo simples. Então, imagine que você se relaciona com um colega seu alcoolista. Então hoje você chega, vai na sala, vai brincar com ele solta os cachorros, não é? Fica bravo e tal. Amanhã você fica assustado, ele vem na sua sala brincar com você. Aí você diz, com quem eu estou me relacionando? Por causa dessa instabilidade. Isso cria um clima desagradável, não é? Um clima de tensão, de medo, de incerteza, de insegurança. Tanto nas relações de trabalho quanto nas relações afetivas. Agora você fala uma coisa que eu acho bem interessante. Nós até agora, eu falei mais das relações interpessoais, não é? Mas você toca num ponto que talvez valha a pena trabalhar aqui. E esta mulher diante do espelho, vamos dizer assim. Pronto, exatamente. Como ela fica tendo a necessidade de enfrentar situações de conflito ou usar o álcool como uma maneira de certa maneira de sobreviver a alguns percalços, algumas dificuldades. Muito bem. E aí eu estou falando do alcoolismo quando o alcoolismo ganha um sentido, quando ele traz profundos prejuízos nas relações interpessoais, nas relações no trabalho e na possibilidade de desenvolvimento do ser humano como ser humano propriamente dito, né? Então aí o alcoolismo é um problema sério e grave. E no meu trabalho... E aí precisa dos externos, as pessoas dizer isso para quem está nessa situação, né? Isso. Mas em geral elas no fundo ela sabe, mas ela se recusa a admitir, a aceitar isso. E isso é o grande desafio profissional. Então o meu trabalho, no final das contas, ele mostra que é fundamental no tratamento é estabelecer um bom vínculo terapêutico. Então o terapeuta tem que ter características de acolhimento, tem que ter um bom domínio técnico dos procedimentos em psicoterapia e tem que saber fazer o manejo adequado das relações. Então isso o trabalho ele tem uma função técnica. O terapeuta precisa ter boa qualificação para isso. E olha a importância da formação, né? Estamos aqui conversando com o professor Calvino Camargo, aqui no nosso programa Por Dentro da Ciência, na 95.9 FM Universitária. Calvino, você trabalha no mestrado com o alcoolismo relacionado às mulheres. Aí no doutorado você já vai trabalhar com questões profissionais. Identidade profissional. Isso aí, esse seu segundo trabalho guarda alguma relação com aquela ideia que a gente tem de orientação vocacional? Sim. Que é um importante trabalho do psicólogo, né? Exatamente. Professor, deixa eu complementar a pergunta, que realmente quando o senhor falou disso, eu fiquei pensando, o seu trabalho foi com aqueles jovens antes de arrumar um emprego ou recém-empregados, aquele choque de entrar na vida adulta? O meu trabalho foi um trabalho muito curioso, porque assim, a grande questão minha, na verdade, não é a escolha profissional, mas é a constituição da identidade profissional. Eu vou dizer como é isso. Explica pra gente. A questão é a seguinte: nós escolhemos uma profissão. Pensa nós. Eu fiz psicologia para ser psicólogo. Hoje eu sou professor do curso de medicina, diretor do Centro de Ciências da Saúde e pesquisador. Eu tive que, ao longo da minha carreira, fazer algumas adaptações, algumas adequações. Então, vamos dizer assim, na minha escolha profissional, eu tive que fazer reescolhas. E essas reescolhas, elas ampliaram o meu universo profissional. E isso, de certa maneira, implicou em algumas mudanças nas minhas concepções, na minha autorreferência profissional, não é? Bom, em função das exigências da minha história de vida, etc. Mas, independentemente disso, as mudanças, as inovações tecnológicas, as mudanças sociais, têm feito exigências fundamentais hoje para todas as profissões. Um exemplo simples,
Um advogado formado nos anos 60, que fazia as petições na linha 88, uma maquininha. Hoje está tudo eletrônico, não é? Hoje ele não precisa ir lá no fórum para saber, então ele entra no sistema. Ele entra no sistema, faz o registro, e ele faz tudo isso online. Então, além dele ter um bom conhecimento do direito, ter um aprofundamento do direito, ele tem que se aprimorar e conhecer sistema de informação, vamos dizer assim, interação virtual com processos e procedimentos. Isso tem implicação na carreira, isso implica na carreira profissional. Até porque se ele não se aprimora, ele fica para trás. Isso. Então, além de direito, ele tem que saber, tem que ter o mínimo de noção de computação, de internet, de conectividade. E isso pode ter implicações. Por exemplo, eu trabalhei num banco, eu fui caixa de banco e eu autenticava com a maquininha Rogues, manual. Eu lembro dessa. Eu fiz isso. O que aconteceu? 2 anos depois, nós estávamos fazendo a autenticação numa maquininha eletrônica. 2 anos depois, nós estávamos conectados direto no sistema de computação, a computação remota, em que o documento não precisava mais do indivíduo para fazer digitação, isso era tudo feito na boca do caixa. Ou seja, vários colegas deixaram o trabalho, porque eles não se adaptaram, eles tiveram muita dificuldade de se adaptar ao novo sistema. Isso quer dizer o seguinte: as mudanças que acontecem, as chamadas inovações tecnológicas, elas implicam numa revisão das nossas escolhas. Muito bem. Agora, tem determinadas situações em que a profissão ela muda significativamente. Eu estudei, na verdade, religiosos. Eu estudei a vocação religiosa. Por quê? Porque talvez... Vocação no seu doutorado. Isso. Ah, interessante. É. Mas aí a gente pode dizer que religioso é uma profissão? Então. Porque eu tinha entendido lá no início... Isso, essa é a Quer dizer, discussão. o cara ser padre, pastor, freira, monge, o que aparecer aí é uma profissão? O que seria uma profissão? É tudo aquilo que você faz, que tem uma função social relevante, que estabelece um campo de produtividade, e esse fazer sustenta a sua existência enquanto profissional. Então, nesse sentido, o religioso é um profissional, talvez com algumas características diferentes, com algumas concepções diferentes, mas a questão que eu trabalhei foi assim: nós vivemos numa sociedade cada vez menos religiosa, ou pelo menos a minha percepção é o contrário, religiosa institucionalizada, vamos dizer assim. E a vocação religiosa, ela é essencialmente institucionalizada. Então é isso que dá a garantia da identidade profissional. E o problema é assim: e quando essas referências são questionadas? A gente vê isso muito na nossa vida profissional, não é? Diz assim, os alunos já não têm mais o professor, não é assim o relacionamento. A gente não reclama disso? Em geral, tem uma certa reclamação. Quer dizer o seguinte: o meu interlocutor direto já não me vê mais como eu fui visto anteriormente ou como eu gostaria de ser visto, não é? Então hoje você está dando aula, falando sobre um tema, e o aluno está no Google buscando informação para ver o que você está falando, se você está falando não é algo que tem algum sentido, se tem conexão. Então veja, nós vivemos num mundo de muita informação, e essas informações nos questionam, em princípio. E o religioso, historicamente no Brasil, ele era quase que fonte exclusiva de informação. Tanto o religioso na sua versão católico-romana, quanto na sua versão protestante. Ele era quase que fonte exclusiva de informação. O que ele dizia era verdade absoluta, e hoje não é mais. Então, como é que esses caras lidam com essa
vamos dizer assim, com esses Deixa eu fazer uma questionamentos. pergunta, talvez lhe botar um pouco de contra a parede, professor. Será que esse seu trabalho não teve um público-alvo, um espaço amostral meio complicado? Porque trabalhar com religiosos não tem como escapar da fé. Fé pode ser que eu esteja errado, mas a impressão que eu tenho é que é algo meio irracional. Você acredita... Então, é verdade, mas só que o fazer concreto dele é visível, é palpável, as pessoas se beneficiam, ele compra, ele paga aluguel, ele sobrevive, ele vai no supermercado. Então, aquele fazer dele dá a ele condições objetivas de vida e ocupa um papel social definido e cria, e as pessoas têm... Mas, novamente, professor, veja que o senhor está focando no, digamos assim, no relacionamento interpessoal. Isso. Mas a minha pergunta é quanto a pessoa novamente se olhando no espelho. Porque um religioso, um padre, um pastor, o que for, ele acredita. Por mais que você chegue e diga, olha, sei lá, a Bíblia está errada, ele vai dizer, não, a Bíblia é a palavra de Deus. E você não tem como porque é fé. Mas não é só o padre, o pastor que acredita. O cientista também acredita. O pesquisador também acredita. A diferença é assim: a verdade para o religioso é verdade absoluta, e a verdade para o cientista é uma verdade relativa, mas ele também acredita. Se ele não acreditar, ele não faz a sua pesquisa. Você está entendendo? Agora, eu acho que eu entendo o que você está dizendo. Você está dizendo assim: isso não é quantificável. Não é calculável, digamos assim. Mas aí que está uma coisa, talvez aqui tenha uma coisa que eu posso contribuir mais precisamente com o programa. É que a minha pesquisa, ela não é uma pesquisa quantitativa. Eu fiz pesquisa qualitativa. Ou seja, que é talvez hoje o método de investigação mais apropriado para as ciências humanas. Então, e aí tem uma diferença significativa entre a pesquisa quantitativa. Em geral, a pesquisa científica, a ciência, ela sobrevive na crença de que os fenômenos se manifestam com certa regularidade, não é? Esse é o princípio da ciência em geral. E é verdade, isso é muito importante. A pergunta é assim: qual é a característica dessa regularidade? Como é que você chega na compreensão dos movimentos que definem esta regularidade? Aí entra a pesquisa qualitativa. Você trabalha com a qualidade do conteúdo e não com a quantidade do objeto ou do sujeito. Então, nesse sentido, por exemplo, vamos pensar assim: professor... Vou dar um exemplo. Professor que diz assim: cada vez que eu dou uma nota para um aluno, e o aluno me questiona e ele entra com recurso, ele entra com recurso, eu fico com muita raiva, eu me arrependo de ser professor. Vamos pensar assim: o que esse camarada está dizendo? Vamos dizer assim, em última instância, ele está dizendo assim: eu não gostaria de ser questionado. Esse camarada, o aluno deveria... Eu sou o dono da verdade. Eu sou o dono da verdade. E ser questionado me é muito dolorido. Me pesa muito, me angustia muito. Então ele está falando de um sofrimento psíquico. E esse sofrimento psíquico, embora apareça numa única pessoa, é algo digno de ser avaliado, valorizado e verificado. Porque é alguém que está sofrendo. Aí você poderia dizer: não, mas não faz o menor sentido o professor resmungar, reclamar por causa do aluno que entrou com recurso. É direito, está lá nos manuais, não é no regulamento, é direito. Mas assim, é um sofrimento para ele. Ou seja, é alguém que ainda não entendeu a importância daquele processo. Por exemplo, do direito do aluno de questionar a nota, não é? É alguém que ainda funciona num outro registro. Então o novo registro para ele é fonte de conflito intrapsíquico. E quando se trata de ciências humanas, o campo é muito vasto. Não tem como você ser determinista. Mas, Calvino, eu vou insistir. Qual é a característica que você encontra da identidade que o religioso tem por ter uma profissão de religioso? Quer dizer, ele está no subconsciente ou no consciente dele que aquilo é uma profissão? Não. Em geral, no mundo da teologia, tanto católico quanto protestante, o que o religioso recebe não é salário, é chamado de munus,
que é uma outra nomenclatura, não é? Quer dizer, por quê? Porque dinheiro é coisa do mundo, é muito mundano em tese, né? Isso mais classicamente. Hoje não. Mais recentemente o dinheiro passou a fazer parte da vida religiosa e alguns acumulam assim de forma muito grandiosa. Mas historicamente o religioso é alguém, vamos dizer assim, reservado para tratar de outras questões que não apenas questões no campo humano, mas assim, no campo espiritual, transcendente, religioso. Isso quer dizer o seguinte, que as mudanças que acontecem no campo humano, que de certa maneira colocam em xeque essas verdades sagradas, produzem muito sofrimento para os religiosos, para o grupo que eu estudei, né? Isso é muito interessante, porque imagina você, vamos pensar assim, você acredita que você é escolhido por Deus para uma tarefa. Aí o ambiente não lhe proporciona, não lhe possibilita desenvolver a contento aquela tarefa. Quando você fala isso, escolhido por Deus, e fala de ambiente, eu posso pensar, Deus quer que eu seja um religioso, mas eu tenho que arranjar um emprego, não vai dar tempo para estudar para ser religioso, porque eu tenho que ter um emprego. Seria esse conflito aí? Explica melhor. Não, o conflito é assim, Deus quer que eu faça isso, mas as condições que eu tenho não me permitem executar isso com toda a tranquilidade que eu preciso, não é? Por exemplo, vamos dizer assim, a questão fundamental do cristianismo, não é? É assim, respeito, justiça, amor nas relações interpessoais, solidariedade e tal. Imagina um religioso tendo que administrar situações de profundo conflito entre as pessoas, inclusive questionando o seu papel, a sua autoridade, o que é muito comum hoje, em todas as profissões, não é? Questionando a autoridade, quer dizer, ele se sente profundamente ofendido e agredido, assim como aquele professor que não foi chamado de doutor, por exemplo, numa situação específica, pode se sentir ofendido. Agora, o que é importante aqui é o seguinte, eu acho que vale a pena destacar, que é assim, hoje se pode fazer ciência de várias formas. Então, a produção científica, a produção de conhecimento científico não acontece através de um único método. E o método, a pesquisa qualitativa hoje é uma pesquisa que pode trazer informações importantes e, além do que, hoje se faz pesquisa, aliás, a exigência fundamental da investigação hoje é a interdisciplinaridade. Vamos dizer assim, você circular em diferentes formas de produção de conhecimento, não é? Nesse seu doutorado, o que é que você usou de interdisciplinaridade? Porque você deve ter avançado em campos que você não foi formado. O que é que você caracterizaria de interdisciplinaridade no seu trabalho lá de doutor? Fundamentalmente, o encontro entre duas ciências. Entre duas fontes de conhecimento de caráter distinto. A psicologia enquanto ciências humanas e a religião, vamos dizer assim, na teologia, hoje a teologia está dentro do pacote das ciências humanas junto com a filosofia, mas são duas áreas de conhecimento com objetos muito distintos. Não é? A psicologia estuda a construção humana, a característica do ser humano, o comportamento humano e as suas motivações. E aí, onde é que encontra essas duas áreas de conhecimento? A religião, a compreensão de que a pessoa tem uma atividade, de que tem uma vocação para além das questões humanas, traduz-se também num tipo característico de motivação para o comportamento. Ou seja, você está dizendo que ter religião é bom? Vamos dizer, depende da característica da religião. Antes de responder essa pergunta especificamente, o que acontece? Na época que eu fui fazer a pesquisa, duas questões fundamentais estavam muito presentes. Isso foi objeto de uma pesquisa de um psiquiatra bastante importante, chamado Francisco Lotufo Neto. Ele identificou que a depressão em religiosos evangélicos
em pastores, é o dobro da média da população em geral. Ele descobriu. Que dado forte esse daí. Dado forte. O dobro da média da população. Então, a média da população tinha 8,6, os religiosos tinham 16, qualquer coisa, 16,8% de indicadores de depressão, os evangélicos. E os religiosos católicos tinham maior inclinação ao alcoolismo do que a média da população, não é? E a pergunta é assim, isso também são estudos, na época eram estudos importantes, e a questão era assim, bom, o que acontece? Não é? Então, vamos dizer assim, tem algumas questões de saúde mental que precisam ser estudadas. E a questão de saúde mental, na minha interpretação, na compreensão da época, é assim, pode estar relacionada às mudanças que estão acontecendo no cenário no qual o indivíduo desenvolve as suas práticas. Então, essa foi a questão fundamental da pesquisa. Aí o seguinte, se a religião é bom, faz sentido. Vamos dizer assim, a religião faz todo sentido para a vida humana. Todo sentido. Por que ela faz todo sentido? Porque ela, classicamente falando, a religião constrói campo de organização da nossa mente, estabelece foco no nosso comportamento e dá uma certa ordem nos nossos fazeres e afazeres. Então, nesse sentido, a religião ela tem uma função social muito importante na vida das pessoas. Ela estabelece critério de relacionamento interpessoal adequado, de respeito. Então, vamos dizer assim, a transcendência da religião, e até porque isso não é objeto da investigação científica tal como nós conhecemos. Mas se você pensar no efeito concreto do sentimento religioso e do comportamento religioso, a gente pode dizer assim que, de certa maneira, a religião ela tem uma função organizadora da vida psíquica. Professor, assim, eu fico pensando, porque tudo isso que o senhor está falando, de certa forma, me passa a impressão de que existe uma certa, digamos assim, uniformidade, tá certo? Comportamental, tá? O senhor falou aí, via de regra, a religião é bom. Isso não contradiz aquele de velho ditado que cada cabeça é uma sentença? Ou seja, como é que você pode generalizar algo? O que gera essa generalização se cada pessoa é diferente? Tá entendendo? Entendo, mas imagina se isso for verdade absoluta, cada cabeça uma sentença, o mundo vira caos. A vida, vamos dizer assim, as relações humanas se deterioram a tal ponto que cada um faz valer aquilo que acredita e que pensa. Talvez a gente esteja vivendo um pouco disso neste momento. Então, o senhor diria que a religião poderia ser um balizador para não ter existido esse caos até agora? A religião já teve essa função, aliás, ao longo da história da humanidade, desde a Grécia Antiga. As cidades-estados, elas se organizavam em torno da ideia de uma divindade que protegia, que cuidava, que fazia chover, que fazia, por exemplo, gerar o alimento. Bom, então essa ideia, ela sempre acompanhou a humanidade. Isso é muito interessante. Isso perdurou até o século XVII, não é? Quando Descartes disse, olha... Aí entra a ciência quantitativa. Isso. Vamos dizer assim, a ciência que estabelece o princípio da lógica e a regularidade dos acontecimentos, e mais do que isso, ela diz assim, o homem tem o poder para controlar e conhecer e controlar esses fenômenos. Então, de certa maneira, fica pouco espaço para o mistério. E o que é a vida sem mistério? Fica meio chato mesmo. Calvino, quando você desenvolveu o trabalho de doutorado, já foi
Isso é década de 90 também, né? Não, o doutorado foi no começo desse século. No começo desse século, Na né? verdade, defendi em 2003. 2000, Mas todo o trabalho foi construído no século passado. Me diz uma coisa, você trabalhou com entrevistas? Você Foi. chegou a entrevistar religiosos? Eu entrevistei mais de 30 religiosos de diferentes idades, de diferentes características. Professor, me tem uma curiosidade. Quando o senhor faz essas entrevistas, de certa forma, o lado psicólogo, o senhor fica analisando as respostas, o que o psicólogo procura? No que ele se detém para fazer? Agora, deixa eu puxar por aquele lado mais clínico, para de repente fazer um diagnóstico. Bom, o que, na verdade, o diagnóstico não é outra coisa senão a capacidade do profissional identificar aquilo que é regularidade descrita como um problema na vida da pessoa. Então, o diagnóstico psicológico tem a mesma característica do diagnóstico médico. Mesma coisa, ele é exatamente igual, com a diferença de que o conteúdo que é analisado é diferente. Então, não é uma alteração fisiológica, é uma alteração psicomportamental. Vamos pensar simples assim. Vamos dizer assim, um camarada que foi, vamos dizer assim, que fez a sua formação religiosa na década de 60, 50, 60. Pessoas que eu entrevistei. E ele está vivendo agora na década de 90. O mundo é outro. Os próprios netos o tratam de uma forma diferente, não é? Ele tinha uma vestimenta característica. E aquela vestimenta era uma vestimenta, inclusive, que ele usava para circular dentro de casa. E agora isso não faz menor sentido. Só que aquela vestimenta era a identidade dele. Ela dava, de certa maneira, um certo suporte para a sua identidade. Imagina que esse camarada desenvolve vamos dizer assim, uma necessidade de voltar àquele tempo. Isso traz uma certa nostalgia. Então, e se ele fala disso com certa dor, com certo sofrimento, estamos falando de um problema. E desse grupo que você entrevistou, tinha católicos, evangélicos? Não, só protestantes, protestantes tradicionais. Claro. E aí você faz uma entrevista no início dos anos 2000, mas os caras, como você acabou de falar, formado numa ideia anterior. O que é que eles viam que aquilo para ele era uma profissão? Era fácil deles entenderem isso? Não, esse era um conflito, porque eles eram tratados nas comunidades dele como profissionais. Então, a gente paga para você fazer isto. E isso era uma ofensa, não é? Seria para eles uma ofensa. Imagina, a gente paga, vamos dizer assim, você transforma, vamos dizer assim, uma ideia de sagrado, uma ideia... Minimizaria esse sagrado? É uma ofensa. Você dá um sentido comercial a uma relação dessa natureza, isso é uma ofensa, isso é uma agressão. Então isso era sentido como uma agressão, uma ofensa. O indivíduo, lá no fundo, ele ficava profundamente angustiado, ele sofria com isso. E isso para alguns se traduzia em problemas de comportamento. Talvez nessa depressão que o professor Lotufo levantou lá no trabalho. Você fez na PUC? Na USP. Na USP, Psicologia né? Social na USP. Da USP. E nesse grupo, você consegue identificar quando é que ele vê que tem um pouco de profissão naquilo? Como é que ele se identifica como um profissional da religião? Os mais jovens assimilam essa ideia com um pouco mais de tranquilidade, mas ainda assim para eles é um conflito. Em geral, os mais jovens assimilam isso, vamos dizer assim, eles lidam com isso com um pouco mais de tranquilidade. Agora, os mais velhos, os de mais idade, sofrem muito, mas muito mesmo. Olha como é interessante, Calvino, a gente começou essa conversa achando que ia tratar de um tema, mas como é rico esse programa. Você está ouvindo o programa Por Dentro da Ciência na 95.9 FM. Eu lembro quando eu conversei com o Calvino para convidá-lo, e aí vai ficar para um próximo programa, já fica o convite. A gente se encontrou lá no CEP e você falou que a filosofia estudava o tempo de uma forma. Eu falei, a física também tem uma visão de tempo diferente. E a ideia do programa era tratar do tempo. Como é que a filosofia vê o tempo, a física vê o tempo.
e nós entramos por um assunto de psicologia com religião fantástico. Isso é uma deixa para um próximo programa. Calvino, a gente agradece muito o convite e essa explicação e essa visão de psicologia com religião. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Para mim é uma alegria muito grande poder conversar um pouquinho desse jeito, né? Uma conversa bastante informal, muito agradável. Obrigado, professor. Até a próxima. E agradecemos vocês, ouvintes. Contamos com você na próxima semana, aqui na 95.9 FM Universitária, no programa Por Dentro da Ciência, uma ação do Departamento de Física da UFRR. Tivemos na nossa técnica o Leonardo Paixão e o nosso bolsista, Christian. Até a próxima. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.